Salmo 127 para a nossa reflexão, em nome do Senhor Jesus. É um texto que fala a respeito de família. Nós vamos ler o Salmo 127, que tem apenas 5 versículos, e vamos dar continuidade lendo o Salmo 128, que tem 6 versículos, certo? Então nós vamos ler 2 salmos em sequência. Salmo 127, estrofe 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, a família é o maior projeto de Deus na face da terra. O maior projeto de Deus na terra se chama família. Família foi a primeira instituição criada por Deus na terra. Deus criou apenas 2 instituições: a família e a igreja. Todas as demais instituições do mundo foram criadas pelo homem, mas Deus criou apenas a família e a igreja. Foi o homem que criou o hospital, foi o homem quem criou a escola, foi o homem quem criou estabelecimentos, mas Deus criou apenas a família e a igreja, que é o seu povo. Eu gostaria de, antes de entrar na exposição desse texto, fazer algumas considerações acerca da família. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que a família tem uma configuração ordenada por Deus através da sua palavra. O que na verdade é família? Se foi Deus quem criou a família, a sua configuração está na palavra, e biblicamente família para Deus é formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Um homem, uma mulher e seus filhos. Isso que é família para Deus. O que está fora, dentro dessa configuração, não é ordenança de Deus, é criatividade humana, por conta da pecaminosidade e da natureza do pecado que está no homem. É o homem, por exemplo, que criou a família de um homem com 2 mulheres, a poligamia. Isso foi o homem que criou, não foi Deus que criou. Foi o homem que criou a família com um homem, 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. Se chama poliandria.
Isso foi o homem que criou, não foi Deus que criou. Foi o homem que criou a família formada por 2 homens e crianças adotadas. Também não foi Deus que criou essa família. Essa configuração de família, na verdade eu não chamaria família, mas há quem chame hoje de família, também foi o homem que criou. A família formada por 2 mulheres e crianças adotadas também não foi Deus quem criou, foi o homem que criou. Assim também como famílias formadas por mães solteiras ou pais solteiros. Foi Deus quem criou a família dessa forma? Não. Alguma fatalidade ocorre que faz com que a família perca a sua configuração, mas toda essa perda de configuração não é vontade de Deus, e sim vontade humana. Esse é o primeiro ponto, a primeira consideração que eu gostaria de fazer antes de entrarmos no entendimento, na instrução de Deus acerca da família. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é a quebra de um mito. Existe um mito aí, um discurso, até mesmo popular dentro de algumas igrejas, que quando uma família se destrói, costuma-se dizer: Satanás destruiu a minha família. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite: Satanás não tem poder para destruir família nenhuma. Não tem. Quem destrói a família é o próprio ser humano. Vamos deixar de colocar a culpa no diabo quando a culpa é nossa. Ele não tem poder para destruir família. Ele destruiu a comunhão do homem, da primeira família, Adão e Eva, com Deus. Mas deixa eu perguntar para você: Satanás conseguiu destruir a família de Adão e Eva? Não. Eles perderam o jardim, mas saíram do jardim de mãos dadas. Porque Satanás não tem poder para destruir família nenhuma. A família de Jó, Deus permitiu que ele ceifasse a vida dos filhos de Jó. Satanás tocou, ceifou em um único dia a vida dos 10 filhos de Jó. Mas eu pergunto a você: Satanás conseguiu destruir a família de Jó? Também não. Jó continuou com a sua esposa e Deus deu a ele mais 10 filhos, porque Satanás não tem poder para destruir famílias. Quem é que destrói a família? Somos nós. É o homem com o alcoolismo, com a infidelidade, e a mulher com a sua falta de sabedoria. É o homem que entra no mundo das drogas, da criminalidade, da irresponsabilidade. E o próprio homem, com seu potencial destruidor, a própria mulher com seu potencial destruidor, são eles mesmos que acabam destruindo as suas próprias famílias. Então eu quero que você saia daqui com essa verdade no seu coração: só você pode destruir sua família, mais ninguém. Só você pode destruir. E a terceira consideração que eu gostaria de fazer é que não existe família perfeita. Não existe. Biblicamente, você vai rodar a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar nenhuma família perfeita, nem mesmo a família dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Você vai ver a família de Davi, por exemplo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas a família dele era um desastre. Houve uma prática de incesto na família de Davi, houve filho matando filho, houve traição, houve adultério. Abraão, pai da fé, essa foi que foi uma família problemática mesmo. Teve uma divisão na família e ele acabou coabitando com a serva. A família de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, pense numa família problemática também. Era filho, era irmão vendendo o irmão como escravo. Uma confusão grande. Você vai ver dentro da palavra de Deus inúmeras famílias, todas elas com seus defeitos, igual às nossas de hoje. Irmãos e irmãs, não existe família perfeita não. Irmão Alberto, mas eu vi lá na caixa de margarina uma família perfeita. Mentira sua.
Você viu a foto de uma família, mas você não viu o cotidiano daquela família. Irmão Alberto, mas eu vi no Instagram uma família, eu acho essa família tão linda. Você conhece o dia a dia deles? Você sabe as dificuldades que eles passaram? Você sabe as dificuldades e adversidades que eles passam? Você não sabe. Não existe família perfeita. Toda família tem problema, meu irmão. A única família perfeita que vai existir vai ser quando Jesus voltar. Até lá, entenda isso. Se você almeja construir uma família, você vai ter muitos desafios. Irmão Alberto Júnior, mas a minha família é problemática, é muito problema, eu vou desistir da minha família. Vamos corrigir essa frase. Não existe família perfeita. Existem pessoas que não desistiram das suas famílias. Só existe uma forma de conseguirmos viver dentro de um ambiente de uma família, se nós tivermos amor e acolhimento em nossos corações. O que significa amor? Amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Sentimento é paixão. Amor é escolha. É quando você escolhe amar. E por escolher amar, meu irmão e minha irmã, mesmo sem sentir nada pelo cônjuge ou pelos filhos, mas por causa do propósito, por causa da escolha, você decide suportar, sofrer e esperar. Não é isso que é amor? A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então não existem famílias perfeitas, mas existem pessoas que escolheram amar, apesar das imperfeições. Se você decide entrar em um ambiente familiar, você precisa aprender a acolher as imperfeições dos membros da sua família. E no meio dessa caminhada, obrigado irmão, no meio dessa caminhada, você vai se deparar com muitos dilemas, com muitos problemas, com muitas imperfeições. E se você for focar no erro das pessoas, ao invés de acolher o erro, a tendência é que você acabe enfraquecendo a sua família. Você precisa compreender, meu irmão e minha irmã, que se você é parte de uma família, você precisa acolher, compreender os erros dessa pessoa da sua família e se colocar à disposição para ser um instrumento de restauração. Talvez você não seja a solução, mas você pode ser um instrumento de restauração para a sua família. Eu diria que a família é a escola onde eu e você aprendemos o verdadeiro significado do amor. E eu diria, meu irmão e minha irmã, que nessa escola eu jamais pretendo me formar. Eu quero ser um eterno estudante. Quantos estão estudando nessa escola chamada família? Quantos desejam se formar? Não vai ser agora. Você vai ser um eterno estudante. Enquanto Jesus não voltar, não existirá fórmula mágica para se ter uma família feliz, mas sempre haverá um mapa dentro da palavra de Deus que nos mostrará os caminhos a fim de que eu e você possamos ter uma família abençoada segundo a vontade de Deus. E são essas instruções descritas no mapa que a palavra de Deus, que nós iremos nessa noite mergulhar a fim de compreender algumas verdades de Deus para nós, pais, mães, filhos e filhas, a fim de que possamos sim viver uma família abençoada segundo a vontade de Deus.
E eu gostaria de destacar, olhando para esse texto, que eu e você fizemos a leitura, 4 fases de uma família. As 4 fases de uma família. Se de repente o seu cônjuge não veio hoje, seus filhos não vierem hoje, ao chegar em casa você vai ler para o seu cônjuge esse texto e vai refletir com ele sobre essas 4 fases, para que vocês possam mergulhar, se aprofundar e receber mais e mais da palavra do Senhor em seus corações. A primeira fase de uma família é o que nós chamamos de casamento. Leia comigo o verso 1 e verso 2, que vai nos dizer o seguinte: o Salmo 127, permaneça com a sua Bíblia aberta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nessa primeira fase, meus irmãos e minhas irmãs, do casamento, nós precisamos compreender que quem casa quer casa. É por isso que antes de falar aqui sobre de fato a família, ele vai falar de casa. Se o Senhor não edificar a casa, porque na verdade a família é a construção de uma casa. E o que é mais importante numa casa? É a estrutura? Não. A parte mais importante da casa é aquilo que está longe do seu campo de visibilidade. É o alicerce. Porque o alicerce é a base, é o que sustenta uma casa de pé. E o que deve ser esse alicerce do nosso casamento? O que o texto nos revela? O texto nos revela que o alicerce, quem edifica a casa, deve ser o Senhor. O alicerce do casamento não é a paixão. O alicerce do casamento não são os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles passam. Segundo o escritor, doutor Gary Chapman, conselheiro matrimonial há mais de 20 anos, ele escreve no seu livro As 5 Linguagens do Amor, um livro excelente que eu estou lendo e indico para que você possa ler com o seu cônjuge. Ele diz que a paixão, nesse livro ele vai nos dizer que a paixão dura no máximo 2 anos. Aquela paixão, aquele fervor, aquele desejo ardente, que deixa você completamente cego quanto aos defeitos e falhas do seu companheiro, dura no máximo 2 anos. É por isso que quando passa 5 anos de casamento, o camarada começa a olhar para a esposa e diz assim: rapaz, eu não sabia que você era assim. É por isso que a mulher, com 3 anos de casado, começa a olhar para o seu companheiro e começa a dizer: rapaz, se eu soubesse que tu era assim, eu nunca tinha casado contigo. Aquele que nunca disse isso no casamento, que atira a primeira pedra. Por que isso acontece? Porque quando você conheceu a pessoa, você estava apaixonado. E a paixão deixa você cego. Você não consegue ver os defeitos, você não consegue ver as imperfeições, você está cego ali. Mas passados os 2 anos, que os efeitos da paixão vão passando, as escamas dos seus olhos vão caindo, e você começa a enxergar coisas na pessoa que você não tinha enxergado. Mas os seus pais lhe avisaram, seus amigos lhe avisaram, mas na época você estava apaixonado. E uma vez que nós fazemos o voto no altar, diante de Deus, diante das testemunhas, nos comprometemos em viver o resto das nossas vidas com aquela pessoa até que a morte os separe. Uma vez que você se compromete com Deus, você deve a viver agora por uma escolha e não pelos sentimentos. Você deve viver agora pelo propósito, pela palavra que você deu diante de Deus e das testemunhas. Ah, irmão Alberto Júnior, mas eu não sinto mais nada pelo seu esposo. O sentimento não é o alicerce de um casamento. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. É quando você, apesar de não estar sentindo agora, você consegue escolher, decidir, acolher
os erros e as imperfeições dessa pessoa, orando por ela, mostrando o seu exemplo a ela, para que ela venha a cada dia ser transformada. O propósito do casamento não é conviver com uma pessoa perfeita. O propósito do casamento é aperfeiçoar um ao outro, até que no grande dia em que estivermos diante do Senhor, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, você apresentar a sua esposa de maneira santa, pura e gloriosa, sem rúcula e sem mácula. Não é sobre o que a sua esposa é agora, mas é sobre o que ela irá se tornar, se você, apesar dos erros, decidir amá-la. Se você, apesar dos erros do seu cônjuge, continuar orando e perseverando por ele. E naquele grande dia, vocês estarão muito mais radiantes do que estiveram quando tomaram a decisão de, perante a igreja, fazer os votos do casamento. Mas nós precisamos compreender, irmãos e irmãs, que o verso 1 e o verso 2 irão nos apresentar onde nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa segurança. Onde nós devemos depositar a nossa confiança no nosso casamento. A parte B do verso 1 vai nos dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos aprender algo importante sobre o casamento hoje. Nunca deposite a sua confiança nos sentinelas. Os sentinelas são aqueles que andam pastorando a sua vida. Os sentinelas são aqueles que ficam bisbilhotando a vida do seu cônjuge, o comportamento dele, o comportamento dela. Os sentinelas são aqueles que vão chegar para você e dizer assim: mulher, eu vi teu esposo ali fazendo isso e aquilo. E a mulher, sem saber que era verdade, ela simplesmente estoura, explode, vai com 7 pedras na mão para matar o marido, porque depositou a sua confiança nos sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Onde que você deve estar depositando a sua confiança? Não é no sentinela, é no Senhor. Fuxiqueiro vem dizer alguma coisa a respeito do teu cônjuge, da tua cônjuge, e diz assim: mulher, eu não confio no que você está me dizendo, eu confio no Senhor. Eu oro a Deus pela vida do meu esposo, para Deus guardar o coração dele, para Deus guardar a mente dele. Porque tem muito fuxico aí que é intencional para destruir teu casamento, para desestabilizar a tua família. Eu vou contar só um exemplo para vocês. Eu tenho uma irmã especial, não fala, que não compreende muito bem as coisas, e toda tarde ela tem que dar um passeio com meu pai e com a minha mãe. Hoje ela passeia de carro, mas há alguns anos atrás, não era todo mundo que tinha carro, ela gostava de passear de moto. E ela, inocente, o cérebro dela é de uma criança, ela se agarra mesmo com a pessoa que está levando. E o meu pai costumava passear com ela à tarde, ela agarrada com o meu pai. E aí apareceu algumas sentinelas lá na casa da minha mãe para dizer: rapaz, nós vimos teu marido ali, passando ali no centro, agarrado com uma menina bem novinha. Aí sabe o que foi que a minha mãe disse? Sim, ele passeia com ela mesmo, é minha filha. E toda tarde ele passeia com ela. Isso acontece. Sempre haverão os sentinelas que vão querer dar conta de tudo, que vão querer bisbilhotar, que vão querer desestabilizar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que a sua confiança esteja no Senhor. Não somente a tua confiança, mas também a tua segurança. O verso número 2 vai nos dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois o seu amado dá, pois Deus dá aos seus amados o sono. O que esse texto quer nos dizer? Que a nossa segurança não deve estar no trabalho, ou seja, no dinheiro, e sim em Deus.
Porque no casamento há pessoas que depositam a sua segurança no trabalho. Ah, eu tenho que me acordar cedo, eu tenho que trabalhar de manhã, eu tenho que trabalhar de noite, não tenho tempo para dormir. É trabalhar, trabalha tanto que nem tem tempo para desfrutar do que tem ganhado, do que tem lucrado. Por que isso acontece? São pessoas que não confiam, não colocam a sua segurança em Deus, colocam no dinheiro. Elas têm que trabalhar muito, que é para ter dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, as coisas não andam. Mas o que a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 6, verso 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Filipenses capítulo 4, verso 19 vai nos dizer que Deus supre todas as nossas necessidades. A nossa segurança não deve estar no dinheiro, deve estar em Deus. Isso não quer dizer que você vai deixar de trabalhar e esperar as coisas caírem do céu, não. Mas isso também não quer dizer que você precisa se matar de trabalhar e esquecer que existe um Deus que tem cuidado de você. Você pode trabalhar o necessário e colocar a sua segurança em Deus, que Deus ele vai cuidar de você, que Deus ele vai cuidar da sua família. Irmãos, o camarada trabalha a semana toda, chega o domingo, que é o dia do culto, o dia do Senhor, ainda vai trabalhar. Confie no Senhor. Tire pelo menos um domingo, traga a sua família, confie em Deus, cancele esses seus compromissos. Ah, irmão Alberto Júnior, mas eu tenho um boleto para pagar, eu tenho uma conta para pagar. Meu irmão, você vai ter o resto da vida de boleto para pagar. Mas o Senhor você só vai buscar nessa vida. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Do que adianta ter sucesso financeiro e os seus relacionamentos na sua família ser um desastre? De nada adianta, meu irmão. Equilibre o seu tempo, coloque Deus como prioridade, e Deus ele vai abençoar o teu trabalho, tuas finanças, a tua família, em nome de Jesus. Essa é a primeira fase da família. A segunda fase de uma família é a multiplicação. Eita, essa é a fase boa, viu? A fase da multiplicação. Leia comigo o verso número 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso são os filhos da tua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Irmãos, o propósito do casamento não é legalização sexual. O propósito do casamento é constituir uma família. Infelizmente há uma ideia equivocada, porque hoje o camarada já não quer, já coloca dificuldade até para casar. E quando casa, a dificuldade é para ter filho. Compra 10 cachorros, mas não consegue fazer um menino. Meu irmão, se Deus ele te deu saúde, se Deus ele te deu um emprego, se Deus ele te deu condições, meu irmão, não tenha medo a fazer menino, rapaz. Olha a ordem de Deus para Adão: enchei, multiplicai. Irmãos, casamento é multiplicação. Ah, não quero ter menino não. Eu conheço um colega de trabalho agora, trabalhou 30 anos, a mão fechada, não gastava com nada. O carro estava dentro da garagem, nunca nem tinha usado o carro. Tinha uma namorada que ele enrolava mais de 20 anos e nunca teve coragem de casar. Tinha nem um pinto para dar de comer. A conta bancária é gorda, esbarrotada. Veio o Covid e levou ele. Para quem que ficou as coisas? Para os cunhados. Era o cunhado que estava com a chave do carro, da moto. No outro dia estava lá o cunhado dando cavalo de pau. Porque o camarada não deixou nem um pinto para dar de comer.
Irmão, os nossos filhos, eles não são maldição para nós. Filho nenhum vai vir para te deixar pobre, não. Filho nenhum vai vir para atrapalhar a tua vida, não. É o nosso coração egoísta que coloca esses pensamentos. Mas a Bíblia vai nos dizer que, em primeiro lugar, filho é herança do Senhor. Filho é herança. Herança é aquilo que você espera para receber no futuro. Mas quando você tem um filho, você recebe imediatamente essa herança de Deus. O maior presente, meu irmão e minha irmã, que Deus ele tem a dar para o ser humano é o filho. Você vai ver que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chega a ser tão assim extremista no seu pensamento, que ele diz que a mulher salva quando dá a luz a filhos. Olha que mistério de Deus. Irmãos, filhos são bênção de Deus. Filhos são herança. Filhos são também o que? Verso número 3, em segundo lugar, filhos são galardão. No céu você vai receber um galardão. Mas na terra o galardão é antecipado através dos filhos. Glória a Deus. Filhos é galardão de Deus. Filhos são bênção de Deus. Crianças, meus irmãos e minhas irmãs, são a alegria da casa. Uma casa sem criança é mais silenciosa do que um cemitério. Coisa boa é ter criança, irmão. Deixa correr, deixa mexer, deixa derrubar, deixa pintar a parede. É bênção de Deus. É ou não é? Cadê as mães aqui? Cadê as mães? É ou não é bênção? Dá trabalho, mas alegra o coração, irmão. Só quem tem esse privilégio é quem sabe do que eu estou falando. Louva a Deus, aí tem algumas irmãs aí grávidas, aí vai nascer uma penca de menina aí. Esse começo do ano o mistério vai ser forte. Quero ver a menineira correndo aí. A Maju já está aprendendo a engatear, já está aí engateando pela igreja. Que bênção, Deus. São herança, são flechas. Verso número 4: os nossos filhos são flechas. A flecha, meu irmão e minha irmã, era a arma mais poderosa de guerra naquele tempo. Não tinha revólver, não tinha armamento bélico. A flecha ela alcançava locais inacessíveis. Assim são os nossos filhos. São flechas. E bem-aventurado é aquele que enche deles a sua aljava. O que é que Deus está dizendo aí? Quanto mais menino, mais bênção. Hoje as bênçãos são poucas. Hoje a gente faz 12, já fica coçando a cabeça. Mas vá perguntar para a sua avó se ela tinha menos de 10 crianças. Era de 10 para lá. Hoje em dia é TikTok, é celular, é televisão. E o povo não quer mais ser bênção, não quer mais as bênçãos de Deus. Eu fico imaginando como serão os natais, né? Festa de Natal, de aniversário daqui a uns 10 anos. Vai ser 3, 4 pessoas. Porque as famílias não estão se multiplicando. As famílias estão diminuindo. Os nossos filhos, meus irmãos e minhas irmãs, são armas poderosas. A Bíblia vai nos dizer em Joel, capítulo 2, verso 28, que os nossos filhos profetizarão. Aleluia! Os nossos filhos são profetas dessa geração. São os nossos filhos que Deus irá levantar como porta-voz de Deus na terra. Essas crianças aí serão os futuros pregadores, pastores, serão os futuros profetas do Senhor, serão os futuros músicos. É por isso que na igreja metodista nós investimos nas crianças. E o lugar onde você deve criar os seus filhos é na casa do Senhor. Porque é aqui que você está amolando as flechas que serão lançadas para o alvo, o propósito de Deus nessa terra. A terceira fase de uma família está agora aqui no verso, no 128, no verso 1. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos e feliz serás e irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira
ao redor da tua mesa. Eis que serás abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião e verás o bem de Jerusalém nos seus dias da tua vida. Essa aqui é a fase da manutenção da família. Irmãos e irmãs, fazer uma família é fácil. O difícil é a manutenção da família. Fazer o menino, a criança, é o melhor momento. O mais difícil é a fase da manutenção, do cuidado, da provisão. E é justamente nesse momento que nós encontramos a fase mais delicada de uma família. É a fase da manutenção do lar. Essa manutenção, quando falo a respeito de manutenção, não estou falando apenas de provisão de recursos financeiros, mas de provisão de tudo. Provisão de amor, provisão de cuidado, provisão de respeito. A todas essas provisões que são necessárias, de tal forma que cada pessoa, cada membro da família acaba tendo uma função dentro desse propósito. Por exemplo, o texto vai nos dizer que a função do homem na manutenção da família é o temor ao Senhor. O homem, ele mantém a sua família através do temor a Deus. Olha o que o texto vai nos dizer: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque comerás do fruto das suas mãos. Feliz serás. Onde que está a felicidade do homem no casamento? Está no temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Temor ao Senhor, conforme a Bíblia nos revela em Provérbios 8,13, é odiar o pecado. É quando o homem passa a ter uma repugnância pelo pecado, que ele passa a viver o seu casamento, a sua família de maneira abençoada. Porque o pecado é o maior adversário da família, é o maior adversário do pai da família. Porque em um determinado momento o homem acha que a felicidade do seu casamento está no pecado, está no adultério, está no álcool, está nas curtições. E o que acontece? São exatamente essas coisas que irão destruir sua família. É o adultério que vai destruir a família, que vai romper os laços. É o álcool que vai destruir a relação com a esposa, irmã. Que coisa terrível, irmão. É o camarada chegar na casa, pura cachaça, ressaqueado. Tem homens aí que saem na sexta-feira e só voltam na segunda. Há outros aí que não se contentam, saem a semana toda em busca de coisas vazias e fúteis, destruindo a sua família. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios que o homem que perturba a sua família só herdará o vento. Sabe qual é a herança de um homem que perturba a sua família? De um homem que não teme ao Senhor é o vento. A herança dele vai ser o vento. É através do temor ao Senhor que o homem conserva a sua família. É através da obediência à palavra de Deus que o homem trabalha honestamente e é feliz na sua família. É através do temor ao Senhor que o homem se constitui como cabeça do lar, como líder, como profeta, como sacerdote da sua casa. É somente na palavra e pela palavra, do temor ao Senhor, que o homem descobre todas essas maravilhas, que o homem descobre todos esses direcionamentos de Deus para a sua vida. Mas nesse contexto, a mulher também ela tem uma função primordial. O verso número 3 vai nos dizer que a mulher será como uma videira frutífera ao lado da casa. A videira era uma árvore que produzia as uvas, e através das uvas era fabricado o vinho. O vinho
naquela época significava alegria. Naquela época não tinha Coca-Cola, não tinha as bebidas que temos hoje. A bebida que tinha era o vinho. O vinho simbolizava a alegria nos casamentos, nas festividades, era um símbolo da alegria. E assim deve ser a mulher no seu lar. Aonde é que ela deve ser uma videira frutífera? Na sua casa. Por quê? Porque o ambiente do lar é o ambiente da casa, onde a mulher sábia, conforme nos diz Provérbios 14, verso 1, a mulher sábia, ela edifica a sua casa com alegria. Irmãos e irmãs, o homem, ele pode até mandar nas decisões mais importantes, mas na casa quem manda é a mulher. É a mulher que manda na casa. É a mulher que edifica a casa. É o que está na Bíblia. Ah, pastor, quem manda lá na minha casa é eu. Então você vai ter muito problema. Então você vai medir força. Porque na casa quem manda é a mulher. Ela quem edifica a casa. Ela que é a videira frutífera da casa. Ela que é a alegria da casa. Entenda, irmãos e irmãos, o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu vou ser barriga branca, irmão. Já dizia um pastor veterano. Se ele é veterano é porque ele já viveu muito. Que se o homem quiser ter um casamento feliz, uma família feliz, pelo menos a metade da barriga dele tem que ser branca. Senão ele vai encontrar muitos problemas. Deixa a mulher comandar, meu irmão, a casa. Você lidera, toma as decisões importantes. Ah, pastor, mas o homem é o cabeça. O homem é o cabeça, mas a mulher é o cérebro. A mulher sábia edifica a casa. Não é a mulher que edifica a casa. A mulher sábia. Mas o que é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela descrita em Provérbios 31, do 10 ao 31. A mulher virtuosa. Você vai ver que a mulher virtuosa, meu irmão e minha irmã, é uma empresária. Ela trabalha, ela organiza a casa, ela educa os filhos, ela negocia, vai na rua, faz as compras, dá conta de tudo. E o texto vai nos dizer que à noite a sua lâmpada ainda não se apaga. Essa é a mulher sábia. Deu para entender o que é essa lâmpada que não se apaga, né? E vai entrar em muitos detalhes não, mas as irmãs entenderam o mistério aí. Essa é a mulher sábia, irmãos. A mulher faz uma coisa, varre uma casa, já está cansada, já está com dor de cabeça. Não vai ser a mulher sábia, vai encontrar problema. A mulher foi trabalhar e acha que porque trabalhou tem o direito de chegar em casa fazendo confusão, gritando e fazendo, desrespeitando. Vai encontrar problema. Mulher sábia, a alegria da casa. Ou seja, a virtuosidade da mulher não está na sua submissão, e sim na sua resiliência. Se a mulher for resiliente, e a mulher é forte, sábia, é inteligente quando ela quer, mas quando ela não quer ser sábia e passa a ser tola, o que é que ela faz? Ela destrói a casa. Por isso, homem, seja temente ao Senhor. Mulher, seja sábia. Faça o que tem que fazer e não deixe a lâmpada se apagar. A lâmpada, ela precisa do combustível, né? A lâmpada só vai se acender se o marido trouxer também o combustível. A mulher tem um tanque emocional que precisa ser abastecido com amor. Muitas das vezes o homem quer que a lâmpada se acenda, mas ele não colocou o combustível. Ele não elogiou a esposa. Ele não trouxe palavras de afirmação para a esposa. Ele não tomou o café da manhã com a esposa. Ele não almoçou com a esposa. Ele não deu um bom dia para a esposa. Ele não deu um beijo para a esposa. Ele não deixou ali, né? Ele não deixou ali um envelope ali
com a garupa de uma onça para a esposa. Então a lâmpada vai se acender. Quem tem ouvidos, entenda o que o Espírito diz à igreja. A lâmpada vai se acender, mas quem é o provedor, não só financeiramente, mas emocionalmente do lar, é o esposo. É o esposo. Precisa abastecer a casa. Ele precisa trazer a provisão da casa, em todos os aspectos. Quem deve amar mais, cheirar mais, beijar mais as crianças, a esposa, é o homem da casa. Amém? Os irmãos estão entendendo o mistério aí? Porque é que muitas famílias se destroem. Lâmpadas se apagam, combustível que falta, mulheres tolas, homens que não temem ao Senhor. São essas situações que fazem com que os próprios membros destruam a família. E os filhos também têm uma função nesse propósito. O verso número 3 vai nos dizer: os teus filhos, a parte B, serão como plantas da oliveira ao redor da tua mesa. Onde é o lugar dos filhos, irmãos e irmãs? Ao redor da mesa. O lugar do filho não é trancado dentro do quarto. O lugar do filho é na mesa. Não deixe o seu filho merendar, almoçar e nem jantar trancado dentro do quarto, no videogame, no TikTok. Não deixe. A hora da refeição, a hora da mesa é um horário sagrado, onde você deve trazer os seus filhos para a mesa. Antes, quando os filhos se assentavam à mesa, eles ficavam assim, ó. Todo mundo ficava assim. Agora, quando senta na mesa, é todo mundo assim. Mesa é local sagrado, local de agradecer. A psicologia diz que mesa é lugar de ouvir as crianças. Primeiro quem deve falar na mesa é as crianças. Deixa as crianças falar. Ah, mas ela só fala besteira. Deixa falar. Vai comendo, fica rindo, se desestressa. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. A pessoa que trabalha tanto, que faz tempo que nunca sequer se assentou com a mesa, faz tempo que não se assenta à mesa com a família. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. Pega um sábado à noite aí, pegue as crianças, faça uma caminhadazinha até a praça ali, vou fazer até a propaganda, depois eu peço a comissão. Pague cada um desses R$5, bota as crianças no trenzinho, vá passear com as crianças. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. Tem até o irmão da Débora lá que faz um negócio legal lá para as crianças achar graça. Pula, corre no meio da rua lá, um negócio interessante. A criança se alegra, irmão. Você não precisa gastar muito não. Você não precisa ir no beach park não. Criança se diverte com qualquer coisa, irmão. Um pula-pula. Você não vai gastar mais do que R$20. Um pula-pula, um trenzinho. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Você não precisa ir para uma praia. Você não precisa ir para Guaramiranga. Você só precisa ter um tempo de qualidade. Criança se alegra com tudo. Para concluir, irmãos e irmãs, teria muito a falar, mas o nosso tempo é muito hábil. Peço até perdão por ter estendido um pouco alguns minutos. Para concluir, qual o propósito disso tudo? O verso número 5 vai nos dizer: o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. O propósito da família é ser uma bênção para a cidade. De Sião a Jerusalém, a cidade em que os judeus moravam. Eles eram uma bênção. Uma família apostólica dentro de uma cidade é mais relevante do que muitas igrejas. Glória a Deus. Uma família que vive segundo a vontade de Deus, um homem que teme ao Senhor, uma mulher sábia, filhos que são flechas, é muito mais relevante do que muitas dessas igrejas por aí. Aleluia. Deus, Ele quer fazer da tua família uma família apostólica. Uma família que será abençoada na cidade e para a cidade.
E assim, irmãos e irmãs, para concluir, o último verso: você verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A quarta fase da família é a fase da jubilação. É quando as crianças já cresceram, os cabelos brancos começaram a surgir, e agora você vai se tornar um papai ao quadrado. Você vai ser um vovô, você vai ser uma vovó. Hoje, quer ver como a nossa igreja é jovem aqui, Estou tendo dificuldade para achar um avô e uma avó aqui. Estou com dificuldade, não estou conseguindo aqui encontrar. Nossa igreja é jovem. Mas logo você vai ser um avô e uma avó. E a minha pergunta é: como será a sua família quando você for um avô? Como será a sua família? Como estará a sua família? Como estarão os seus filhos? O meu desejo é que você consiga chegar lá, e quando você for um vovô, você esteja ainda do lado do seu esposo, da sua esposa, velhinho, e você veja os filhos dos filhos dos teus filhos, os aniversários, Natal, Ano Novo. Você pega aquela cadeira zona de balanço, lá no interior, no sertão, numa serra. Eita, glória a Deus. Tomando ali um cafezinho e vendo as crianças brincar. Esse é o desejo. Isso é prosperidade. Isso sim é bênção de Deus. Bem-aventurados são aqueles que conseguem chegar a esse patamar e olhar para a vida e ver tudo que conseguiu construir, todas as bênçãos que recebeu da parte de Deus. Vamos colocar de pé. Mas não vamos estender mais. Eu quero apenas orar pela sua vida e em seguida já encerrar esse culto.